Vamos aprender juntos alguns conceitos gerais para melhorar a acústica dos nossos estúdios domésticos? Vem comigo! Bom, a primeira coisa a ser lembrada é que nós estamos falando de conceitos gerais. Não são leis escritas em pedra, podem não ser aplicáveis em todas as circunstâncias e muitas vezes eles se contradizem entre si, porque eles dependem de um contexto. Então, se você precisa de mais ajuda em relação a esses conceitos gerais, consulte o card aqui em cima, que tem uma aula que explica sobre como ou quando você deveria consultar um especialista. Ok, dito isso, vamos pensar o seguinte: todo o conceito que a gente precisa discutir no tratamento acústico de um estúdio doméstico, seja ele para gravar aulas para o YouTube, seja ele para mixar música ou às vezes até para gravar música em seu ambiente doméstico, ele está relacionado com o equilíbrio das frequências. E a gente precisa entender quanto dessas frequências a gente precisa absorver e quanto delas a gente precisa refletir ou difundir. Então nós estamos falando basicamente de absorção, reflexão e difusão das frequências sonoras que estão presentes na sala. Isso vai depender do uso que essa sala tem. Por exemplo, para uma sala em que a gente precisa gravar voz, como é o caso desse estúdio aqui, da Kramer Academy, a gente vai trabalhar mais com absorção, porque eu preciso reduzir o tempo de reverberação dessa sala para alguma coisa em torno de 0,2 segundos. Isso é bastante redução, porque, na média, salas pequenas como essa têm um valor que pode ser arbitrado mais ou menos em torno de 1,5 segundos. E baixar de 1,5 segundos para 0,2 segundos exige bastante tratamento acústico. Por isso que você vê nessa sala placas acústicas absorvedoras, por toda a extensão dela. Não é toda a parede que está coberta, na verdade é uma parte dela, mais ou menos 50% do estúdio está coberto com placas absorvedoras. Por quê? Porque no nosso caso específico a gente precisa de absorção porque estamos trabalhando com a gravação de voz. Se o seu caso, por exemplo, é de mixar músicas, e a gente até vai usar o exemplo das salas de mixagem para trabalhar alguns conceitos teóricos nessa aula, que nos ajudam também a entender as necessidades para a gravação de voz. Se a tua necessidade é outra, por exemplo, gravar música ou mixar música numa sala, você vai querer um pouco mais de reflexões e o teu tempo de reverberação vai ser tolerado para alguma coisa a mais, por exemplo, em torno de 0,5 segundos. Mas depende muito do tipo de sala. Salas de concerto, por exemplo, ou salas de ópera vão ter um tempo de reverberação maior. Em geral, para gravação de voz, a gente prefere gravar a voz mais, entre aspas, seca. Não seca demais, porque aí você estraga a qualidade do seu áudio, que é o que acontece quando a gente usa espumas acústicas recobrindo todas as paredes, teto. Esse é um erro comum que a gente vê por aí nos estúdios mais amadores. A gente precisa, sim, de absorção para captar a voz, mas quando a gente precisa gravar vídeos, não só vídeos, mas mixar música, por exemplo, a gente vai querer uma sala com um pouco mais de reflexão, principalmente nas paredes laterais. A gente vai aprender um pouquinho mais disso ali na frente. Então, existem placas que são especializadas em absorver, existem placas que fazem mais reflexão, outras que fazem mais difusão, existem placas que absorvem e refletem o som, e existem placas ainda mais sofisticadas, placas ou painéis acústicos, que são feitos com uma espécie de vibração de membrana para aqueles sons mais graves, que são as placas mais especializadas e que a gente, na verdade, não está enfatizando muito no caso de estúdios domésticos, porque isso normalmente tem um custo mais alto. A gente vai tratar aqui mais das placas absorvedoras, porque isso ajuda a resolver a maior parte dos problemas de pequenos estúdios como o nosso. Observando o slide ao lado, vocês podem dar uma olhadinha que a gente desenhou em 3D o que seria uma sala ideal, que nos nossos exemplos tinha lá 3,12 metros de largura, 3,90 metros de comprimento e 2,60 metros de altura. Numa sala que é mais ou menos típica dessas salas de estúdio doméstico, observem que para os estúdios que fazem mixagem,
é importante que você esteja posicionado da metade para frente dessa sala. Tá? Observe também ali que existem placas que estão recobrindo o estúdio, mas não toda a extensão do estúdio. Existem áreas ali que não tem placas, né? Observem também que a gente preferiu fazer um exemplo com um chão de madeira, um piso de madeira. Isso não é obrigatório, você pode resolver as reflexões de pisos cerâmicos, por exemplo, colocando um tapete, né, sobre esse piso, como nós colocamos nesse exemplo. Nós utilizamos um tapete aqui na Kramer Academy também, mas nós preferimos substituir o piso cerâmico por madeira. Por quê? Porque a madeira ela faz uma boa reflexão quando a gente precisa de algum tipo de timbre específico, e o timbre da madeira é um timbre agradável ao ouvido humano. Lembre que muitos instrumentos musicais são feitos de madeira. Tá? Por essa mesma razão, nós gostamos de pisos de madeira, da reflexão que o som tem sobre esse piso. Um piso de madeira maciça também consegue fazer um pouco de absorção de graves, bem pouquinho. Mas a madeira, diferente do que é a crença de muitos dos que nos assistem, a madeira ela é reflexiva, é um material duro. Tá? Agora, se a madeira é tratada, por exemplo, com algumas perfurações, e existem formas de você desenhar essa madeira e misturando também elementos de absorção em alguns tipos de painéis acústicos, você pode ter sim uma placa acústica de madeira que possa fazer algum tipo de absorção também. Tá? Muitas vezes, alguns absorvedores de graves são feitos de madeira, com algumas perfurações e desenhos específicos. Isso tem uma matemática por trás, e esse é um caso específico em que a gente recomenda que você procure ajuda de especialistas para poder fazer o desenho daquela placa específica para a sua sala, porque o desenho dela vai interferir no tipo de frequência que ela estará absorvendo ou refletindo. Observe ali que na parte da frente dessa sala nós temos a preferência de dispor placas absorvedoras. Normalmente são placas mais espessas também, painéis espessos. No desenho ali ele até está fino demais, tá? Mas para a gente entender, ele está bem didaticamente explicando que você precisa ter placas absorvedoras na frente da sala, que fica posicionado logo atrás dos monitores de áudio, tá? Esses monitores ou caixas acústicas que a gente já vai tratar mais ou menos como a gente tem que posicioná-los ali dentro, ok? Também temos placas absorvedoras no teto da sala. Alguns chamam essas placas de nuvem acústica. Basicamente são placas ou painéis absorvedores de algumas frequências sonoras posicionadas em cima de quem está ouvindo e mixando a música, né? Ou quem está gravando o áudio, como é o meu caso aqui. Tá? Nas paredes laterais, nós temos um pouco de mistura ali entre placas absorvedoras, refletoras e difusoras. A gente vai explicar um pouquinho melhor dessa teoria na sequência. Nos fundos da sala, nós temos placas feitas para difundir. E observe que não é uma situação possível em muitas salas, mas é recomendável que você tenha uma distância maior ali para a parede posterior da sua sala. E como no caso de uma sala de mixagem, as caixas acústicas apontam na direção dos ouvidos de quem está mixando, mas elas também estão direcionando os sons mais agudos para a parede posterior, ali é um bom lugar para a gente colocar placas difusoras. E difundir o som traz brilho, traz uma qualidade sonora melhor para a tua sala, deixa ela mais viva. E alguma coisa de reflexão está sendo feita pelas paredes não cobertas, né, pelas porções não cobertas dessa sala e pelo piso de madeira. Lembramos que a gente não desenhou aí portas e janelas para simplificar o nosso exemplo, mas é claro que numa situação real você terá que trabalhar com relação a essas portas e janelas. O nosso estúdio aqui, a gente preferiu eliminar as janelas. Nós não temos janelas, isso facilita bastante, como vocês estão vendo no desenho, a gente produzir um desenho simétrico da posição dessas placas sonoras. Quando a gente planeja a sala, a gente não gosta muito de simetria, mas quando a gente trata a sala, a simetria pode ser importante para você ter o teu espaço estéreo, uma visão estéreo do teu som mais adequada, a imagem estéreo, né? A imagem do som mais adequada. E você quer simetria. Tanto que a gente evita simetrias em muitas circunstâncias, mas, por exemplo, observe que a posição do nosso ouvinte na sala está no centro, na dimensão da largura dessa sala.
tá? Então, entre as paredes laterais, a gente se posiciona na metade, mas a gente tem uma preferência de se posicionar mais ou menos em relação à parede da frente dessa sala, a uma distância de 38% em relação à dimensão total do comprimento. Então, se você tivesse uma sala ali de 10 metros, a gente estaria posicionado mais ou menos a 3,8 metros de distância da parede anterior. É claro, 10 metros é uma sala já bastante grande, nós estamos falando de salas menores. Nesse exemplo aqui, nós temos 3,90 metros. Você tem que fazer o cálculo de quanto isso representa numa proporção de 38%. Ok? Isso não é uma situação possível em muitos casos. Então, lembre-se bem, não são leis escritas em pedra. Nem sempre é possível você aplicar todas essas considerações à sua sala. Observe também que os monitores estão apontados na direção dos ouvidos do nosso modelo ali que está, vamos dizer, mixando o som ou simplesmente ouvindo o som que vem destas caixas acústicas ou monitores de áudio, né? Normalmente os monitores de áudio, eles têm uma parte que produz os sons agudos que são os speakers normalmente, e abaixo deles a gente vê posicionado os que produzem os sons mais graves. Lembrem que a caixa acústica dessa forma, em geral, é posicionada na posição vertical, né? Mas nada impede que ela esteja colocada deitada ou até às vezes invertida, mas isso depende de condições específicas da sua sala. Procure observar, em princípio, como regra geral, colocar ela na posição vertical ou como manda o manual do seu fabricante. Os sons agudos, que normalmente estão na parte de cima, eles são mais direcionais. Os sons graves, que saem da parte de baixo da caixa, eles são omnidirecionais, eles saem em todas as direções. Então, por isso que as caixas devem estar apontadas na direção dos seus ouvidos, para você receber diretamente os sons mais agudos, né? E os sons graves são os grandes problemas que nós temos em estúdios pequenos, porque eles saem das caixas acústicas em todas as direções. Existem caixas acústicas que foram produzidas para ficarem posicionadas mais próximo da parede da frente. Em geral, a gente, em estúdios profissionais, vê essas caixas embutidas nas paredes, mas não é o caso de estúdios pequenos. E também, se a gente afastar demais essas caixas das paredes, não existe uma situação que vai resolver todos os teus problemas, porque as salas são pequenas, então você não tem muita margem de manobra ali. E também não adianta afastar ela em qualquer distância, porque isso vai produzir efeitos matemáticos que são complexos demais para aquilo que nós estamos tratando aqui. O que eu posso dizer para vocês é, leia a recomendação do seu fabricante. Para salas pequenas, prefira caixas acústicas menores. Caixas acústicas muito grandes vão trazer outros tipos de problema para você, porque daí, na verdade, se elas são muito grandes, onde é que você vai posicionar? Você vai estar, às vezes, com uma posição única de possibilidade. Com caixas menores é mais fácil você trabalhar isso. Faça muita experimentação também em relação à distância dessas caixas para a parte de trás. Mas, para a parede da frente, no caso, né, atrás das caixas de som. Agora, existem caixas que foram feitas para serem posicionadas em torno de 10 centímetros, 20 centímetros das paredes da frente. O grande problema de você aproximar demais as caixas das paredes é que justamente os sons graves, que são omnidirecionais, vão se acumular nas quinas, né, nos cantos dessas paredes. E uma situação que a gente recomenda é que você pelo menos não posicione essas caixas acústicas nas mesmas dimensões de espaço, distâncias entre a parede lateral, entre o chão e entre a parede de trás. Procure fazer com que essas distâncias sejam diferentes, para você evitar a produção de muitos modos acústicos que aí ficam difíceis de serem tratados. Faça experimentações afastando ou aproximando essas caixas da parede da frente para verificar como que você escuta esse som dentro da sala. E alguns fabricantes de caixas vão fabricar caixas que foram feitas assim para ficarem bem pertinho da parede, em torno de uns 10 centímetros. Numa média, o que a gente pode ver em alguns estúdios domésticos é colocar eles na faixa de 30 centímetros de distância, ok? Da parede da frente. E essa parede, ela está sendo tratada com placas absorvedoras. Em geral, a gente vai utilizar ali de 10 a 15 centímetros de espuma de espessura, tá? É possível também você afastar essas placas da parede frontal
de 10 a 15 centímetros da parede. Por quê? Porque esse distanciamento da parede vai produzir uma camada de ar ali entre as placas e a parede, que ajudam a tratar as frequências mais graves até do que as placas foram fabricadas para tratar. E os graves são realmente os nossos maiores problemas. Em geral, essas placas absorvedoras, feitas com espumas acústicas, por exemplo, lã de PET, lã de rocha, lã de vidro, nós temos preferência pelas lãs de PET, elas conseguem trabalhar bem os graves, mas você vai trabalhar na faixa de 100, 150 Hz na melhor hipótese. Se você precisar tratamento abaixo disso, você observe que no nosso desenho nós colocamos ali 2 exemplos de bass traps ou armadilhas de graves nos cantos à esquerda, nos cantos ao fundo, à esquerda e à direita. Bass traps, em geral, aquilo que você encontra para vender na internet, na verdade não são muito bem bass traps, tá? Eles vão trabalhar mais nos graves, médio graves, e não nos graves abaixo de 100 Hz. Se você precisa trabalhar em frequências abaixo disso, eu recomendo que você procure um especialista ou uma loja especializada em fabricação desse tipo de modelo, porque um bass trap para trabalhar em áreas de graves abaixo de 100 Hz, ele precisa ser bastante espesso ou feito de materiais mais sofisticados do que você colocar numa moldura de madeira um pouco de espuma. Agora, afastar um pouco uma placa de espuma absorvora de som pode ajudar também a você aumentar a capacidade de absorção de graves nas baixas frequências. A gente observa também que, em relação à posição dos monitores, além deles estarem posicionados na altura dos nossos ouvidos, a gente deve tomar o cuidado de que, quando estivermos sentados na sala, a altura dos nossos ouvidos não esteja exatamente na metade da altura da sala. Ou você fica um pouquinho mais acima ou um pouquinho mais abaixo, ajustando a altura do seu mocho, né? Se você precisar subir, vai precisar também colocar um apoio para os seus pés, né? E daí você ajusta a altura dos seus monitores, que devem estar colocados em pedestais ou em cima da mesa onde você apoia os teus monitores também de vídeo. Lembrando o seguinte, eles não podem estar em contato direto com a mesa, se eles estiverem em cima da mesa. Você deveria usar algum tipo de mola ou absorvedor de som para que as vibrações dessas caixas não atravessem para a mesa, produzindo problemas acústicos aqui, né? Além de apontar as caixas na direção dos teus ouvidos e manter os speakers na altura dos teus ouvidos, você pode pensar na altura ali, naquela posição mais central das caixas, verticalmente ali, entre o tweeter e o emissor de graves da caixa acústica. Então ali tem que estar mais na altura dos teus ouvidos. Você se posiciona no centro da sala e, como eu falei antes, a ideia, se isso for possível, é você estar a 38% de distância entre a parede da frente e você, ouvindo o som para poder fazer a mixagem desse som. Observe que em estúdios profissionais, também alguns engenheiros acústicos vão recomendar que você coloque esses speakers apontando um pouco para cima, principalmente se você tem a mesa de som ali na sua frente, porque isso evita de fazer algumas interferências como comb filtering, como é conhecido, que são algumas reflexões das caixas que batem na mesa e vão chegar com algum atraso nos teus ouvidos. A foto aí que vocês estão vendo no vídeo é do estúdio do Renato Cipriano, um engenheiro que eu admiro e que eu acho ele fantástico e que eu recomendo os serviços dele. Okay? Aprendi muito de acústica com o Renato Cipriano, só assistindo o que tem de vídeos gratuitos na internet, e esse compartilhamento que ele fez de vídeos eu agradeço, porque a inteligência dele e a sabedoria dele chegou mais fácil para nós que somos amadores do audiovisual e estamos aprendendo. Agora, se você precisar tratar o seu estúdio, um dos engenheiros que eu recomendo muito fortemente que você procure é o Renato Cipriano. Lembre bem, a gente começou a aula falando sobre o tratamento de reflexões e absorções. Reflexões também difusão, tá? Difusão e reflexão a gente pode didaticamente tratar da mesma forma.
tudo que eu quero fazer é equalizar o que eu absorvo e o que eu reflito ou difundo de som nessa sala. E eu estou buscando uma zona que seja livre de reflexões primárias aqui dentro. Eu não consigo trabalhar o som de forma igual em todo o ambiente. Então, o que eu procuro é, na posição em que eu gravo, na posição em que eu mixo, eu tenha menos reflexões primárias nessa região. Por isso também que a gente posiciona os monitores e se posiciona em relação a eles na forma de um triângulo equilátero. O triângulo equilátero ajuda a gente a encontrar essa zona livre de reflexões primárias, mais equilibrada. Da mesma forma, quando eu estou gravando áudio, se eu estiver posicionado nessa região, eu também estou recebendo menos reflexões primárias no meu microfone, e isso melhora bastante a qualidade do áudio. A distância entre os monitores, ela deveria ser idealmente de 1,50 m, mas se você não tem a possibilidade de afastar os monitores 1,50 m de distância, um em relação ao outro, e você ficar na posição de um triângulo equilátero em relação a eles, também com 1,5 m de distância de cada monitor dos teus ouvidos, você pelo menos tente fazer o triângulo equilátero. Então, se for de 1 metro, que seja de 1 metro. Mais 1 metro de distância entre os monitores entre si e 1 metro de distância entre os seus ouvidos e cada monitor, o direito e o esquerdo. Basicamente, apenas 12% do som que nós ouvimos num ambiente pequeno, ele provém diretamente dessas caixas acústicas ou da fonte emissora de som. Então, o que o microfone está captando aqui, nesse exato momento da minha voz, apenas 12% é a reflexão, é o som direto, são as ondas e as frequências sonoras que saem das minhas cordas vocais até o microfone. O restante disso é tudo reflexão, que vem do som que bate nas paredes. Então, observe como é importante tratar esse ambiente em que nós captamos o áudio, ou em que você está numa sala ouvindo o som que vem de caixas acústicas, né, dos monitores de áudio. Como eu não recebo apenas o som que vem direto, né, do meu microfone, isso só aconteceria em uma sala anecoica, em que todas as reflexões seriam absorvidas, e veja só, mesmo numa situação dessas, em que eu estivesse em tese numa situação ideal, numa sala anecoica, ou seja, sem nenhuma reflexão de som, o som pareceria muito estranho nesse local, porque os nossos ouvidos foram treinados pela natureza a receber as reflexões, e a gente precisa delas para poder saber, por exemplo, a direção de onde vem aquela fonte sonora. Então, as reflexões não são necessariamente ruins. O que é ruim são as reflexões em excesso que chegam em atraso. Se as paredes que refletem esse som são muito distantes, por exemplo, acima de 11 metros, você vai ter eco. Abaixo disso, você vai ter o revérbio, que é uma espécie de um eco pequeno, vamos colocar assim didaticamente. O revérbio, ele é o som da sala. Se você tem uma sala, um auditório, que para ópera, às vezes isso dá brilho, dá uma musicalidade para os instrumentos musicais que é esperada do ouvinte, que traz beleza para o ouvinte. Então, a gente gosta de ter reflexões. O que a gente precisa saber ou fazer é ter as reflexões equilibradas. No caso da voz, como eu falei para vocês, a gente prefere gravar com o mínimo de reflexão, e se tiver que colocar revérbio, a gente coloca depois na pós-produção, porque é mais fácil de fazer assim. Se você grava com revérbio e você precisa tirar, você já não consegue fazer um bom trabalho. Aí você perdeu a sua gravação, vai ter que fazer de novo, né? Em geral, é isso que acontece. As primeiras reflexões que a gente quer tratar são aquelas que vêm de trás das caixas acústicas, que batem nessa parede para onde nós estamos olhando, né? Então, se eu estou ouvindo as caixas acústicas, a parede, como vocês veem no esquema ali, da frente, que estão atrás das caixas acústicas, elas recebem aquelas ondas omnidirecionais produzidas principalmente pelos falantes graves, tá? Essas ondas vão bater nas paredes da frente da sala e voltar para os nossos ouvidos com atraso. Então você vai receber as ondas diretas das caixas acústicas
e você logo em seguida vai receber algum som que bateu na parede da frente e foi direcionado para o seu ouvido. Normalmente isso é um resultado bem ruim. O que a gente deve fazer? Seguir a instrução do fabricante, posicionando as caixas acústicas mais próximas quando isso é indicado das paredes da frente, mas tratar essas paredes da frente com espumas acústicas absorvedoras de graves. Tá? Ou com bass traps, armadilhas de graves, principalmente nos cantos. Em geral, se eu colocar a espuma bem posicionada, eu não preciso necessariamente estar trabalhando no canto em si, né? Se a espuma chega até o canto, ela faz o seu trabalho ali. Da mesma forma, eu vou ter reflexões que saem da caixa de forma omnidirecional, batem no chão e chegam no meu ouvido. Então, elas percorrem uma distância maior, como aconteceu com aquelas frequências que bateram na parede da frente e voltaram para o meu ouvido, e elas vão chegar com atraso nos meus ouvidos. Para você resolver essas frequências que batem no chão e chegam nos nossos ouvidos, no caso de uma mixagem, ou para evitar isso no sentido de um microfone que está captando a voz, e daí gravar essa voz com revérbio, a gente trata esse chão com um tapete espesso, pelo menos com 1 centímetro de altura das suas cerdas, né? Um tapete bem fofinho costuma resolver o problema. Se você precisa tratar graves, o chão é uma situação que pode exigir de você um tratamento mais sofisticado e você ter que levantar esse piso e fazer ele com algumas características em que ele possa absorver esses sons mais graves. Então aí eu recomendo também que você busque ajuda de um especialista, tá? Seria um piso falso e esse piso não deveria ter toque nas paredes, né? As paredes não deveriam encostar nesse piso. Então, existe um tratamento bem especializado para resolver essa questão, que vai tratar tanto o isolamento quanto o tratamento ou condicionamento acústico desse som. É muito importante para salas que fazem gravação de música, por exemplo, com baterias, que são instrumentos que produzem graves muito intensos. Mas, em geral, num estúdio doméstico, como é o nosso aqui, a gente basicamente trocou o piso cerâmico que existia aqui por um piso de madeira maciça, mas porque a gente gosta do timbre dessa madeira. Mas não é obrigatoriamente a necessidade de você ter que trocar por madeira. Agora, veja que a maior parte dos estúdios que a gente vê por aí, profissionais, gostam de pisos de madeira, né? Justamente por essa razão, pelo timbre da madeira, que tem uma sonoridade, uma beleza acústica que nos atrai. A gente também tem, então, as reflexões que vêm do teto, né? O teto, ele é uma das situações mais desafiadoras, porque eu, por exemplo, aqui tinha um teto de gesso, eu precisei trocar ele por drywall, porque eu precisaria que ele fosse capaz de segurar o peso das placas acústicas. Elas não são muito pesadas, mas a gente não brinca com isso, né? Então eu substituí o teto aqui por paredes de um teto de drywall, ele tem mais fixadores, né, metálicos para garantir que ele seja capaz de sustentar mais peso. A gente chama isso de nuvem acústica. E essa nuvem acústica ela vai trabalhar aquelas reflexões que vêm para o teto e que do teto refletem para os nossos ouvidos. Então, de novo, aqui eu tenho a absorção. Até agora nós falamos de absorção. Como eu falei para vocês, quanto mais espessa for esse painel acústico, essa placa acústica do teto, melhor, a depender do uso que a sala tem. No caso, para voz, eu preciso absorver bastante voz. As minhas placas acústicas aqui, elas têm 10 centímetros de espessura. Tá? Então, a gente compra com 5 centímetros de espessura, coloca 2 placas, tem 10 centímetros. Você pode fazer, às vezes, até de 15 centímetros, tá? Embora o ganho não seja muito grande já nessa condição. Às vezes é melhor você fazer uma placa de 10 centímetros e afastar ela 10 centímetros do teto. Você vai ter um ganho de graves, de absorção de graves maior com isso, tá? O teto, a frente e o piso, a gente trata de alguma forma absorvendo essas frequências sonoras, se você estiver fazendo isso numa sala de mixagem. No caso, uma sala para gravar voz, eu tomei esse cuidado porque eu também vou fazer aqui dentro dessa sala a edição dos vídeos. E aí eu posso aproveitar a acústica da sala para poder ter um equilíbrio melhor no que eu estou ouvindo, mesmo que seja só a minha própria voz que eu gravei, tá? E esse estúdio mais tarde pode ter uma função
extra, como gravar um vocal, nada impede disso, né? A gente não constrói o estúdio pronto de uma vez, a gente vai fazendo o estúdio devagar, né? Você não precisa começar com todas essas regras de uma vez só. Faça experimentações e não saia gastando dinheiro à toa, né? Estude primeiro, depois que você entendeu o conceito, faça as adequações e teste. Não precisa fazer tudo de uma vez só, mas quando você tratar a parede da frente e o teto, basicamente colocando um tapete embaixo de você, você vai perceber uma melhora substancial na qualidade do som que você está mixando ou do som que você está gravando, ou inclusive da voz que você está captando. Depois de tratar a frente, o teto e o chão, a gente tem que tratar as paredes laterais. Sobre as paredes laterais, tem uma polêmica bastante importante aí. Vocês vão assistir muitos vídeos no YouTube falando de absorção lateral. E sim, isso é importante principalmente para captação de voz, tanto que eu tenho bastante placas absorsoras aqui, mas eu também tenho algumas placas difusoras ou refletoras, ou que fazem o tratamento misto das coisas. Isso foi produzido por um engenheiro acústico que me ajudou a fazer o projeto da sala, porque eu precisava reduzir o tempo da reverberação dessa sala para 0,2 segundos, mas eu não queria acabar com o som da sala, né? Que é o que as pessoas fazem quando enchem de espuma acústica. Eu preciso ter algum grau de reflexão, porque as reflexões sonoras são cientificamente provadas como sendo aquelas mais belas, que os nossos ouvidos gostam de perceber. E se você mata essas reflexões laterais, você pode estar destruindo a qualidade sonora do teu estúdio. Uma vantagem disso é, além de que as placas absorvedoras são as mais simples e fáceis de serem fabricadas, a gente vai ter uma aula explicando como fazer isso, se eu preciso fazer reflexão e não tenho muitos recursos financeiros, basicamente eu deixo que as paredes de concreto, de alvenaria, de tijolo, que estão apoiando as placas absorvedoras, fiquem expostas em alguns pontos, ao invés de fechar esses pontos com placas, né? Vocês vão estudar aí na internet também a técnica do espelho, para posicionar essas placas, para evitar as reflexões primárias que chegam das caixas acústicas batendo nas paredes e chegando nos seus ouvidos. Em geral, se você vai fazer a gravação de música, isso é polêmico, que eu vou dizer aqui. Deixe nos comentários o que você pensa disso. Mas o ideal não seria você absorver essas reflexões, principalmente se você está trabalhando com música ou mixando música. O ideal seria você manter essas reflexões primárias das paredes laterais, porque elas trazem mais brilho, mais qualidade sonora, mais inteligibilidade, mais nitidez para a voz que você capta nesse local. Então eu tenho algumas placas refletoras aqui laterais. Eu tenho que ter bastante placa absorvedora, sim, porque o meu objetivo é fazer a captação de voz. Mas para música, por exemplo, o meu tempo de reverberação pode ser maior. Ele pode ser de 0,5, de 0,7, dependendo do que eu estou fazendo no estúdio. Então eu não preciso baixar tanto o tempo de reverberação. Eu quero um pouco daquele brilho que a sala produz para o meu instrumento musical. E se eu tenho uma sala de mixagem, em geral ela tem mais absorção. Numa sala de gravação eu tenho menos placas absorvedoras e eu tenho mais o brilho da sala, o som da sala, que é o revérbio da sala. Se eu vou fazer as duas coisas na mesma sala, vou gravar o áudio, gravar música e mixar, vou fazer dela uma sala técnica, que é uma tendência que existe hoje nos estúdios domésticos, eu vou ter que fazer uma sala mais absorvedora mesmo, então eu vou perder um pouco esse brilho. Por quê? Porque o brilho eu posso colocar depois, o reverb eu posso colocar depois. Mas se você tem condições de separar o ambiente, fazer uma sala de gravação e depois uma sala técnica para fazer a tua mixagem, prefira ter uma sala técnica com um pouco mais de absorção e uma sala de gravação com mais reflexões laterais, para você ter um pouquinho mais de brilho na sala. E não sou eu quem está falando isso. As placas sonoras, as reflexões laterais num estúdio doméstico, elas aumentam o palco sonoro. A impressão que você tem é quase de uma ilusão, como se fosse uma ilusão óptica, de que as caixas acústicas estão mais distantes de você. Isso também embeleza o som. Veja, quem fala isso, quem que está dizendo sobre isso? Yoichi Ando,
é um cientista que tem vários trabalhos publicados sobre acústica. Ele fala da importância do palco sonoro e das reflexões laterais para embelezar o som. Também o Arthur Harold Marshall é um famoso engenheiro acústico que trabalhou muito esses conceitos das difusões laterais, né? O John William Strutt, que é conhecido como Baron Rayleigh, porque ele era o terceiro barão de Rayleigh, né? Ele também é um famoso engenheiro acústico que estudou bastante essa questão acústica das reflexões laterais. O Floyd Toole também é bastante conhecido no meio acadêmico, né, nessa parte de acústica, e o Takayuki Hidaka, que são todos eles engenheiros acústicos que produziram trabalhos científicos que fortalecem enormemente o conceito de ter que haver reflexões laterais na sala para você aumentar o brilho. E você pode utilizar a técnica do espelho para saber localizar onde você vai colocar um painel acústico nas laterais da tua sala acústica, mas ao invés de você fazer ali, colocar uma placa de absorção, você pode colocar ali uma placa refletiva ou simplesmente deixar que as paredes façam o trabalho de reflexão, tá? Você não quer errar? Faz o seguinte, um conceito que eu escutei de um engenheiro acústico famoso: misture, faça da tua sala metade dela difusora e metade dela absorsiva. Então, em geral, se você quer simplificar o teu processo, que é basicamente o que nós estamos tentando fazer aqui, né, você vai economizar dinheiro, você vai ter que usar menos placas, e quando você utilizar placas, você mistura. Metade delas são difusoras, metade delas são absorsoras. E tenta distribuir elas na tua sala, mais ou menos como nós estamos esquematizando aqui. A absorção em cima, a absorção na frente da sala, um tapete no chão, e nas paredes laterais e na parte de trás, nós vamos preferir a difusão ou a reflexão sonora, ok? Agora, falando das paredes de trás, como eu já adiantei, ali a gente gosta de fazer a difusão, né? Às vezes você tem uma porta, às vezes como eu tenho aqui. Eu tenho uma parede de vidro na parte de trás do meu estúdio. Eu recobri toda ela com uma cortina acústica, né? Você pode utilizar um tecido uma cortina duete, que é uma cortina mais sofisticada e mais cara, ou você pode usar o tecido chenille, que ele é até mais barato do que o veludo, que são tecidos bons absorvedores. E como eu estou falando de uma sala que precisa de gravação de voz, eu prefiro absorção aqui. Eu não tenho tanta difusão lá atrás. Mas se você está gravando música, você pode trabalhar essa parede posterior colocando ali, havendo espaço, por exemplo, uma estante, né, uma estante cheia de livros. Ela vai fazer um bom trabalho de difusão e você vai gastar menos dinheiro com o tratamento acústico com painéis acústicos, tá? Tem bastante coisa que a gente vai tratar numa aula separada de recursos que a gente já tem em casa e que pode utilizar para fazer o tratamento acústico da sala. Agora, se eu tenho uma janela de vidro, como eu tenho aqui uma porta de vidro, como eu recobri essa porta de vidro, eu resolvi o meu problema para aquilo que era a gravação de voz. Mas às vezes você precisa inclinar esse vidro de forma que a reflexão que ele vai produzir não retorne para o teu ouvido. É algo interessante, você não precisa remover a porta do local, mas trabalhar apenas a inclinação com a qual ela vai refletir o som. E você reflete esse som contra uma placa absorvedora. Isso é uma maneira estratégica de você resolver, por exemplo, quando você tem um estúdio com duas salas, uma para mixagem e a outra para gravação da tua música. Aquele vidro ali, não basta só ele ser isolante, né? Isolar de um lado para o outro. Ele também produz reflexões. E lembra, a gente quer simetria. Se eu tenho um vidro de um lado e não tenho um vidro do outro, eu vou ter problemas com a simetria no caso da captação do áudio, depois da sala tratada. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente inclinar esse vidro, ou apontando ele para baixo, então a onda sonora que bater nele vai ser deslocada para o chão e absorvida pelo tapete, ou apontar ele para o teto, então a onda sonora que eu estou gravando um instrumento aqui, ou gravando a minha voz, vai bater no vidro e refletir no teto, e aí ser absorvida pelas placas do teto,
ou você aponta ela para trás e aí ela vai bater nas placas difusoras lá atrás e aí vai ser distribuída uniformemente, ou nesse caso, quanto mais a bagunça dessas frequências, mais bonito o brilho fica, né? Você aponta aquela reflexão para a parte de trás. Então, é possível você trabalhar com reflexão, não só com difusão. E a reflexão pode ser inteligente. Se eu estou num palco, uma concha acústica, a gente utiliza essas reflexões do palco para aumentar a capacidade, a potência sonora para o ouvinte que está na plateia, né? Então, num palco, atrás de mim, eu prefiro reflexão. É o contrário aqui nesse estúdio. Atrás de mim, eu tenho absorção. No meu caso específico, na minha frente, eu também tenho absorção. Mas, em geral, a gente quer na nossa frente absorção e atrás da gente a gente quer difusão, como a gente mostrou lá no começo da aula. Ok? São conceitos genéricos. Então, dito isso sobre a parede de trás, a gente chega nos conceitos dos bass traps, né? Porque as ondas mais graves são difíceis de tratar. Não é o objetivo desse conjunto de vídeos aqui, a gente tratar o nosso estúdio de forma tão sofisticada, absorvendo frequências abaixo de 100 Hz. Mas, se você precisa disso, um exemplo é utilizar um ressonador de membrana. Mas aí você realmente precisa de ajuda profissional para poder fabricar ou comprar um ressonador disso. E lembre o seguinte, o mais importante é você fazer as medições corretas na tua sala com a ajuda de um profissional para entender qual é a frequência que você tem problema ali e produzir um ressonador ou uma estrutura qualquer capaz de absorver aquela frequência específica que você tem problema. Não adianta você gastar dinheiro e comprar uma placa sofisticada e colocar em qualquer lugar. Você, na verdade, pode estar piorando a condição acústica da tua sala. Então, a gente está falando de questões genéricas que vão melhorar 90% o teu problema, mas não vão resolver 100% dos teus problemas. E nem tudo do que eu falei aqui no vídeo é aplicável para todo mundo. E existem situações específicas que, inclusive, o que eu estou dizendo não seria indicado. Tá? Então, lembre de considerar essas questões gerais e, se você perceber que isso não é suficiente para resolver os seus problemas, não deixe de procurar a ajuda de um profissional. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com vocês como utilizar uma planilha personalizada para entender a quantidade de placas ou painéis acústicos que eu preciso e quais são esses painéis, se são absorvedores, refletores ou difusores, ou bass traps. A gente vai trabalhar também como fabricar, numa outra aula, os próprios painéis acústicos para poder ter uma economia na hora de conseguir o que a gente precisa em termos de estruturas para serem fixadas nas paredes. A gente vai trabalhar também um vídeo explicando o que a gente tem em casa que pode ser utilizado para fazer o tratamento acústico e também produzir mais economia na hora de resolver os nossos problemas acústicos nos estúdios domésticos. E eu queria então agradecer a audiência de vocês e me colocar à disposição. Curtem o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.